Jó, capítulo 19, fique em pé comigo. Jó, capítulo 19, para a leitura dos versos de 23 a 27. Jó, 19, 23 a 27. A palavra do nosso eterno e soberano Deus assim nos diz: quem dera agora as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E é por tua palavra que damos graças nessa noite, pedindo que tu nos visites, meu Deus, em graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, por favor. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele é anterior, inclusive, ao Gênesis. Jó era um descendente de Noé e que viveu num período que compreende o tempo de Noé e o tempo de Abraão. Nesse período, Jó deve ter vivido, é o que os eruditos acreditam. O livro de Jó é um livro fabuloso, sob o ponto de vista da curiosidade e da variedade de assuntos. O livro de Jó é talvez um dos mais completos da Bíblia. Por exemplo, o livro de Jó, no capítulo 14, fala sobre zoologia. No capítulo 4, Jó usa 5 palavras para definir o leão. É um livro que lida com muitos assuntos. No capítulo 38, ele descreve animais selvagens. No capítulo 28, ele fala sobre mineralogia. No capítulo 10, ele fala sobre o embrião humano. No capítulo 7, Jó fala a respeito de alguns, ou descreve alguns eventos da meteorologia. No capítulo 9 e no capítulo 38, Jó fala de astronomia. Não astrologia, mas astronomia, ciência que estuda os astros. No capítulo 26 e capítulo 38, Jó fala a respeito do cosmos, do espaço sideral. No capítulo 18, Jó menciona vários tipos de armadilhas de caça. No capítulo 4, Jó fala sobre um encontro com um demônio. No capítulo 3, Jó fala sobre o Egito, as pirâmides do Egito. No capítulo 9, ele fala sobre os barcos de junco, muito comuns àqueles que navegavam pelo Nilo. No capítulo 40, ele fala a respeito do hipopótamo e do jacaré, e animais que habitavam o rio Nilo. No capítulo 6, Jó fala sobre o deserto da Arábia. E dentre tantos outros assuntos, como disse, é um livro diversificado e que fala de muitas áreas da existência humana e da criação. Mas, irmãos, a maior revelação que o livro de Jó traz diz respeito ao sofrimento humano, às angústias humanas. O livro de Jó, ele fala a respeito da vida humana e sua complexidade,
para nos dizer que a vida humana é não só difícil, e, em certos aspectos, até inexplicável. Tem coisa que acontece e que não tem explicação. Isso é a vida humana. A vida humana não só é difícil e inexplicável, mas talvez a maior afirmação sobre o sofrimento humano e a vida humana no livro de Jó é o que diz que a vida humana, ou a vida, não é justa. Não há justiça debaixo do sol, para usar uma expressão que Salomão tanto usou no Eclesiastes. E, de fato, a gente sabe que a vida não é justa. A vida não está organizada de uma maneira a parecer justa. Semana passada, 2 crianças, 2 primas, numa comunidade carente da Baixada Fluminense, lá em Duque de Caxias, foram alvejadas por o que se chama de bala perdida. As 2 foram socorridas e vieram a falecer. No Rio de Janeiro, só no ano de 2020, já 14 crianças entre 4 e 14 anos foram mortas por bala perdida. Que mal elas fizeram? As 2 crianças estavam brincando na frente da casa, na calçada, em frente à casa delas. A vida, de fato, não é justa. E muito menos explicável. E sabe que Jó é o homem que, depois de Jesus, mais sofreu na face da terra. E talvez o maior problema de Jó é que ele não leu o livro de Jó. Talvez o maior problema de Jó é que ele não tinha em suas mãos o livro de Jó para ler. Talvez suas reações fossem diferentes, certamente seriam. Assim como as nossas reações seriam bem diferentes diante das dificuldades que nós enfrentamos, se nós tivéssemos acesso a determinadas informações. Mas a boa notícia que eu quero lhe dar nessa noite é que, conquanto Jó não tivesse lido o livro de Jó, e, portanto, não tivesse acesso a certas informações que, sem dúvida alguma, consolariam o seu coração e o fortaleceriam no meio das suas dificuldades, nós temos acesso a essas informações. Nós conhecemos coisas que Deus não, ou melhor, que Jó não conhecia. Nós conhecemos certas questões a respeito de Deus que Jó não tinha acesso. E o livro de Jó é sui generis, é único. E fala de um desafio feito na eternidade. Quando o diabo, que é um anjo caído, vem no meio dos outros anjos, e podemos discutir isso em outro momento, o que ele foi fazer lá. Mas o fato é que ele vem no meio dos demais filhos de Deus, e Deus chama a atenção de Satanás para a pessoa de Jó, o caráter de Jó. Irmãos, Deus está atento aos seus filhos. Ele olha para os seus filhos. Ele vê os seus filhos. Ele conhece os seus filhos. E assim como disse a respeito de Jesus, este é meu filho amado, em quem me comprazo, eu tenho certeza que o sentimento que Deus tem para conosco, ou o sentimento que Deus quer ter para conosco, é esse mesmo sentimento de prazer, de contentamento pelos filhos que Ele tem. Tanto é que Deus chama a atenção do diabo para Jó. Você viu ele, viu a sua conduta, viu a sua postura. E a resposta de Satanás, mais carnal não podia ser.
Em outras palavras, o diabo diz, ele só é assim, desse jeito que o Senhor está definindo, porque a fidelidade dele é comprada pelo Senhor. O Senhor o cercou de bens e por isso é que ele não blasfema. Agora tira o que ele tem para ver se ele não blasfema na tua face. E Deus, seguro de si como é, ele olha para o diabo e diz, eu não vou tirar, tira você. Tira o que ele tem. E nós sabemos que a palavra de Deus registra que em 24 horas a vida desse homem mudou radicalmente. Ele vai dormir o homem mais rico do Oriente e acorda o homem mais miserável da terra no seu tempo. Ele perde tudo. Gado, ovelha, camelo, empregados, ele perde tudo, posses. E a maior de todas as perdas, em um só dia ele perde os seus 10 filhos. Imagina para um pai sepultar os 10 filhos de uma vez. E certamente a expectativa de Satanás era exatamente que Jó aí blasfemasse contra Deus. Mas o verso 21 do capítulo 1 do livro de Jó é não só uma expressão de fidelidade a Deus, mas é uma expressão de fé, de confiança, sem ter a mínima segurança em relação ao futuro. Ele diz, eu saí nu do ventre de minha mãe, nu para lá tornarei, ou seja, eu vim para esse mundo, eu não tinha nada, eu vou embora desse mundo e eu vou sem nada, não levarei nada. Ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, e aí vem a palavra que deixa o diabo cheio de ódio, bendito seja o nome do Senhor. Glorifique nas suas lutas, meu irmão. Glorifique nas suas batalhas, minha irmã. Não blasfeme. Porque quando um crente dá uma resposta de fé e de fidelidade, apesar do sofrimento, Deus se alegra e o diabo é envergonhado. Isso deixa o diabo doido. A resposta de fé e de fidelidade dos filhos de Deus não é quando eles têm tudo, não. É quando eles perdem tudo. É quando eles perdem coisas que eles valorizam muito. E que Deus tenha misericórdia de nós. Isso abriu porta para uma segunda etapa de conversa. O diabo chega diante de Deus e Deus diz a ele, em outras palavras, eu sabia que ele ia falar o que ele falou, reagir como ele reagiu. E o diabo, ironicamente, responde, é verdade, só que ele respondeu isso porque não foi na pele dele. E no dia que o Senhor tocar no corpo dele, eu quero ver se ele não blasfema na tua face. E Deus diz, eu não vou tocar, toca você, mas não tira a vida dele. E, irmãos, no dia seguinte, esse homem acorda com úlceras por todo o corpo. Ele é tomado por uma série de enfermidades dos pés à cabeça. É o capítulo 2. Charles Swindoll, no seu livro sobre Jó, descreveu a condição dele assim, eu vou ler para vocês. Eram feridas inflamadas, ulcerosas e uma coceira contínua, acompanhada de mudanças degenerativas na pele do rosto. Jó ficou desfigurado, perdeu o apetite, passou a ter medo e depressão, capítulo 3. As feridas purulentas se abriram e supuraram, Jó capítulo 7. E vermes foram formados nas próprias feridas. Ele começou a ter dificuldade para respirar, a pálpebra escureceu, Jó capítulo 16. Ele passou a ter mau hálito e perda de peso, Jó capítulo 20. E passou a ter uma dor constante e lancinante, Jó capítulo 30. Teve febre alta, arrepios, descoloração da pele, crise de ansiedade e diarreia. Esses sintomas foram causados, talvez, diz Swindoll, por uma varíola, ou uma elefantíase, ou até lepra, ou ainda uma dermatose escamosa, ou ainda um câncer de pele. Passou também a sofrer de delírios, insônia, e com todas essas condições, ainda foi morar no lixão da cidade, a se coçar
com um caco de telha. Acho que fica mais claro a gente entender o quadro em que esse homem se encontrava. A mulher dele fala para ele, olha, o que está acontecendo com você, isso é coisa de Deus, amaldiçoa ele e morre. Vai ser melhor para você acabar a tua vida aqui. Mas ele deu uma resposta de fé, você está falando como louca. Nós recebemos o bem do Senhor a vida toda, por que não receberíamos também o mal? O mal é na perspectiva humana, porque a ação de Deus na vida dos seus filhos é sempre para o bem. É sempre para a glória dele. Para eu afirmar isso, precisa fé, e para você ouvir isso e crer nisso, precisa fé. Mas é o fato é esse. 3 amigos foram visitá-los. Enquanto aquele que carecia de uma palavra de consolo e de sustento, o que recebeu foi um julgamento. Elifaz, resumidamente, a fala de Elifaz é o seguinte: você está sofrendo uma espécie de lei do karma. Você está recebendo uma espécie de lei do retorno. Aquela que diz, aqui se faz, aqui se paga. Você fez coisa errada e Deus está te punindo por isso. Bildade, o outro amigo, ele concordou com Elifaz, mas acrescentou algumas outras informações que ele entendia serem verdadeiras e pertinentes. Ele diz, os teus filhos morreram porque eles transgrediram a Deus em alguma coisa e pagaram pela sua transgressão. E Zofar foi ainda mais longe. Disse, Jó, resumindo, trocando em miúdos, Jó, você está sofrendo uma fração só do que você deveria sofrer. Você não está sofrendo tudo que você merece sofrer. E vai mais longe, irmãos. Diz que Jó apodreceria como suas próprias fezes. Que amigos, hein? E é com esse quadro que nós chegamos ao capítulo 19 que lemos. Essa situação tão séria em que Jó diz, eu queria que as minhas palavras fossem registradas num livro. Eu queria que as minhas palavras fossem colocadas numa espécie de placa de bronze e presas a uma rocha. A ideia era que todo mundo pudesse ler o que ele ia dizer, o que ele ia falar, que aquilo ficasse para a posteridade. E Deus atendeu o desejo de Jó. Só que registrou as palavras não em um livro comum. E livros comuns passam, são esquecidos, são destruídos. E registrou as palavras de Jó em algo muito mais resistente do que bronze ou qualquer outro metal. Registrou as palavras de Jó na Bíblia, que Pedro diz em 1 de Pedro 1,25, a palavra do Senhor permanece para sempre. Nunca vai ser apagada, nunca vai ser esquecido. E o que é que Jó não queria que as pessoas esquecessem? Que palavras eram essas? As palavras do verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E essa palavra Redentor, no hebraico, é a palavra Goel. Irmãos, a situação de Jó era tão difícil, mas ainda assim esse homem dizer, mas eu sei que eu tenho um Redentor, e ele vai agir na minha vida. Ele está dizendo isso para os seus amigos. Mas que redentor humano poderia ajudar Jó naquela situação, reverter sua situação, analisar e vingar a sua situação? Nenhum. Pelas características da dificuldade de Jó, só há um redentor possível para ajudá-lo, e esse é o Senhor Jesus.
Cristo é o Redentor de Jó, e Cristo é o Redentor de todos aqueles que nele creem. Cristo é o seu Redentor? Jesus é o seu Redentor? Vamos pensar um pouco sobre Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é Redentor porque toma sobre si as dores humanas. Por isso Jó, no meio daquele absoluto caos e desespero, diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele toma sobre si, ou tomará sobre si as minhas dores. Esse é um dos significados da palavra Goel. É um dos significados da palavra Redentor, aquele que toma as dores. E a situação desse homem era terrível. Capítulo 19, de 13 a 19, veja aí, diz: pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem, como estranhos se apartaram de mim. Jó estava absolutamente sozinho. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os meus adversários e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei ao meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, as crianças, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha vida, da minha confidência, me abandonam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Jó não só se sentiu abandonado, como de fato foi abandonado. Os primeiros que tinham que estender a mão eram os seus familiares, era a sua família. E eles o abandonaram, eles o deixaram sozinho. Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu abandonado? Já se sentiu sozinho na multidão? Já se sentiu esquecido? Já se sentiu deixado de lado? Jó sabia que, embora tivesse sido abandonado, ele tinha um Goel, ele tinha um Redentor, e esse não o deixaria sozinho em hipótese nenhuma. Na cultura israelita, o Goel era um parente, era um familiar próximo, alguém da sua família, da sua linhagem. E, meus irmãos, Jesus é o nosso Goel. Nós somos parte da linhagem de Jesus. Hebreus capítulo 2, verso 14, eu digo isso espiritualmente. Hebreus 2,14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Jesus se encarnou, Jesus tornou-se carne, por isso que a gente tem que comemorar o Natal. Se fosse dia 31 de fevereiro, que não existe, a gente tinha que comemorar, tinha que parar para lembrar, reconhecer e louvar a Deus, porque Cristo se encarnou, Cristo nasceu em Belém, e aquele menino da manjedoura é o nosso Redentor, e através da cruz, a sua morte na cruz, ele nos trouxe vida. Irmãos, ele entende nosso sofrimento, ele entende as nossas dores, por isso, como Redentor que é, ele leva, carrega sobre si as nossas dores. Não é isso que Isaías falou no capítulo 53? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Louvado seja o nome de Jesus. Ele entende e chora junto. E ele fica quando todo mundo abandona a gente. As pessoas podem dizer: eu não tenho ninguém. Mas um filho de Deus pode dizer: eu tenho Jesus, isso me basta. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada e de ninguém.
Embora seja uma bênção estarmos juntos, embora seja uma bênção ter comunhão, mas tenhamos certeza, pessoas falham, mas Deus não falha. Em Salmo 27, verso 10, Davi bradou: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Jesus, irmãos, é o amor em pessoa, é a paixão em pessoa, é a misericórdia em pessoa, e Ele estará ali sempre que nós precisarmos. Amém ou não? E Ele assumiu esse papel de Goel da nossa alma de maneira espontânea. Ele assim quis ser redentor dos pecadores. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de chamar-lhes irmãos. É Jesus com a gente, irmãos, dizendo: anunciarei o teu santo nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus é o nosso Goel, Jesus é o nosso Redentor, e Jó dizia: o meu Redentor vive, e o nosso Cristo vive pelos séculos dos séculos. Amém ou não, irmãos? Por isso, nosso Jesus, nosso Redentor, é um verdadeiro tomador de dores. Ele diz: vem a mim. Você está cansado, está sobrecarregado, irmão? O crente tem que saber disso de cor e salteado, na vida, na experiência. É verdade isso, porque eu passo isso constantemente. A vida me cansa, a vida me fere, a vida me impõe dificuldades que entristecem meu coração, mas eu vou até o meu Goel, eu vou até o meu Redentor, eu vou até o meu Jesus, e Ele diz: lança sobre mim o teu cuidado, lança sobre mim o peso da tua alma, e eu vou colocar sobre você o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Eu não tenho que perder o sono pelo que vai me acontecer amanhã, porque Jesus, Ele toma as minhas dores e Ele está comigo. Em segundo lugar, Jesus é redentor, porque não só toma sobre si as dores humanas, mas também é redentor porque cobra retamente as injustiças humanas. O Goel é aquele que reivindica, é aquele que cobra, é aquele que vinga a injustiça que foi cometida. O Redentor era para isso. Irmãos, por isso Jó diz: vocês estão me acusando, meus amigos. Vocês estão me julgando, meus amigos. Vocês estão me condenando, meus amigos. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Olha o capítulo 19 de Jó, a partir do verso 1. Respondeu, porém, Jó, dizendo aos seus amigos: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e arguir-me pelo meu opróbrio, e ele vai falando. Ou seja, Jó foi acusado por crimes que ele sabia que não tinha cometido. A questão é que Jó não tinha como provar que não cometeu. Jó não tinha como provar para os amigos que ele havia andado de maneira reta diante de Deus. E por isso ele apela para o Redentor. Olha o verso 28 e 29. Na verdade, que devias dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. O cobrador, o vingador de injustiças, o Redentor, foi instituído em Israel. Está lá em Números, capítulo 32. Quando um homem, ou uma mulher, ou até um animal, eram mortos, duramente, injustamente, então o Goel se levantava.
e não descansaria enquanto não vingasse o sangue inocente que foi derramado. Ele era um parente mais próximo, e por isso tinha toda a autorização da lei para fazer justiça diante da injustiça. E não descansaria enquanto não vingasse a injustiça feita aos seus parentes. Jó não tinha condições de provar sua inocência. Mas ele disse, eu tenho um Redentor. E ele está vendo o que vocês estão fazendo comigo. Isso é uma lição grande para nós, irmãos. Porque Romanos capítulo 12, verso 19 diz, não vos vingueis a vós mesmos. Amados, dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ponha na mão de Deus a sua demanda, a sua causa, a injustiça que fizeram ou têm feito sobre você. O único que pode reivindicar a justiça diante da injustiça que foi cometida na medida certa é Deus. A nossa tendência é sempre ir além quando a gente cobra a injustiça que foi cometida a nós ou a alguém que nós amamos. Não é assim? A gente sempre pesa mais a mão, pesa mais as palavras. A gente tem uma atitude mais agressiva do que deveria ter. Mas Deus não. Deus retribui na medida certa. Eu já disse aqui, vou repetir, se alguém dissesse, pastor, eu vou entrar com um processo contra o senhor, pode entrar, porque você tem advogado e as pessoas entram com processo por qualquer assunto que elas quiserem. Aí eu constituo um advogado e o advogado vai me defender lá, e vamos ver, no final da história, quem ganha. Não tem problema nenhum. Agora, quer me fazer tremer, é uma pessoa dizer, pastor, vou colocar o senhor na mão de Deus, viu? Deixa estar. Está na mão de Deus. Isso é para qualquer um tremer. Ainda bem. Tem um sujeito que bateu no meu carro esse ano, na traseira do meu carro. Ele desceu do carro, falou, rapaz, desculpa, olha, fique tranquilo que, olha, eu pago tudo, fique em paz. Falei, calma, tudo bem, tranquilo, fica tranquilo, me dá seu telefone. Não vou fazer BO, não, faça uns orçamentos. Não, tudo bem, eu moro em Diadema. Eu falei, eu também, estamos em casa. Ó, eu vou mandar meu carro tal lugar. Não, tudo bem. Ó, ficou tanto. Ah, tá bom. Aí está chegando perto do concerto, eu andando de carro alugado para lá e para cá para fazer o trabalho pastoral. Aí o cidadão, aí ligo para ele, ó, está chegando a data, vamos entregar semana que vem. Rapaz, está difícil a coisa, não sei o quê, eu não tenho cartão de crédito para pagar, não tenho cheque. Fala, arruma com alguém. Eu não tenho com quem arrumar. E foi enrolando. Eu precisava tirar o carro de lá. Aí, numa das cobranças, então faz assim, o senhor paga com o seu cartão e eu pago a parcela todo mês. Eu precisava do carro, gente. E aí eu disse, tudo bem. Fui lá, paguei, parcelei. Ele já depositou antecipado a primeira. Pá! E até hoje não depositou o resto. Eu paguei o serviço, Deus já me abençoou tanto, gente, de lá para cá, com tanta coisa. E eu disse, Senhor, essa é uma causa que está nas mãos do Senhor. E isso não é boa cumba não, viu? Porque tem gente que acha, tem crente que acha que, agora
você vai ver, eu vou fazer um trabalho lá, Deus vai quebrar suas pernas, miserável. Não. Essa semana mesmo, Deus atestimou, eu lembrei dele e orei por ele. Senhor, ele está na tua mão. Põe um servo teu no caminho dele. Põe uma igreja na vida dele. Porque o que eu gastei lá, o Senhor já me deu, e me deu, e me deu, e me deu. E eu quero ligar para ele ainda. Ele vai ficar todo assustado quando eu ligar para ele. Até o fim do ano eu ligo para ele. Para dizer para ele que Deus já pagou a dívida. Irmãos, Deus se acerta com ele do jeito que Deus quiser, na medida certa. Nem mais, nem menos. Nem pesando a mão demais, nem tirando a mão e alisando, nada disso. Deus faz o que tem que fazer. E o que é, pastor, que Deus tem que fazer? Eu não sei, eu só sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Entregue suas causas a Deus, entregue suas causas nas mãos de Deus. Deus cuida. Até mesmo contra o inimigo. Final do livro de Jó, Satanás foi humilhado. Mas aquela não foi a primeira, aliás, única tentativa de Satanás, não. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que ele, o diabo, é acusador dos nossos irmãos. Que de dia e de noite acusava os irmãos diante de Deus. O diabo, dentre outras coisas, é acusador. Capítulo 3 do livro de Zacarias descreve isso muito bem. É um tribunal. Deus é o juiz. Do lado direito tem o anjo do Senhor, o advogado de defesa. Do outro lado tem o promotor, o advogado de acusação. É o diabo, Satanás. E o réu é Josué, o sumo sacerdote, de roupas sujas, mitra suja. E o diabo, a Bíblia diz, ali para opor a Josué, acusando, jogando na cara a sujeira, o pecado. E daqui a pouco, o anjo do Senhor abre a boca e... é minha paráfrase, tá? Cala a boca, Satanás! Porque esse aí que você está acusando é um tição que eu tirei do fogo. Esse me pertence. Esse é meu. Aí vem o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 33, dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aquele pecado, aquela falha, aquele pensamento sujo, aquela paixão contra a vontade de Deus. Irmão, corra para os pés do seu Redentor, se ajoelhe diante dele e diga: eu pequei, Senhor, me perdoe, Pai. Porque Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Em 1 João 2:1, João diz: olha, meus filhos, que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam de uma coisa, vocês têm diante de Deus um advogado. Jesus Cristo, o justo. Então, ponha na mão de Deus as suas causas. Jó apelou para o seu Redentor. Romanos 16, verso 20, diz: e Deus, o Deus de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ele é o nosso Goel. Em terceiro lugar, Jesus é Redentor porque prevalece sobre as limitações humanas. Não só toma sobre si as dores humanas, não só julga e vinga as injustiças humanas, mas prevalece sobre as limitações humanas.
E Jó tinha todas as possíveis. Jó tinha limitações que nós jamais teremos. Eu digo isso com toda certeza. Nenhum de nós vai sofrer o que Jó sofreu. Ele tinha todas as limitações. Aí no capítulo 19, a partir do verso 6, ele diz: sabei que agora Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há injustiça. E ele vai abrindo o coração e pondo para fora toda a sua dor. E no meio disso tudo ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Qual era a grande limitação de Deus? De Jó? Era não conhecer a Deus o tanto quanto precisava conhecer. Lá no capítulo 42 ele vai dizer, depois que toda a tribulação passou, ele diz falando com Deus: eu te conhecia só de ouvir, eu achava que eu conhecia o Senhor bem. Mas era um conhecimento superficial, eu te conhecia só de ouvir. E aqui vai uma lição dura para todos nós. A verdade, irmãos, é que a gente só aprofunda nossa fé e conhecimento em Deus debaixo de tribulação. Quando tudo está bem, a nossa tendência é ter um relacionamento superficial com Deus. Isso aqui é conversa de adulto. Isso é conversa de gente grande. Quanto mais menino na fé for a pessoa, mais superficial é o relacionamento dela com Deus. E as tribulações na vida da gente são instrumentos que Deus usa para moldar os seus vasos à imagem de Cristo. Por isso é que Deus nos visita, como diz o salmista, orando a Deus, pedindo tempos de refrigério. Porque no restante, Jesus já adiantou, é tribulação, é aflição. No mundo tereis, é isso aí, é dificuldade. E aqui e ali Deus nos visita com tempos de refrigério. Mas nesse tempo de tribulação, nos conhecer mais a Deus, que essa pandemia tenha nos aproximado mais de Deus, tenha nos feito conhecer mais a Deus. Esse era o problema de Jó. E ele diz no capítulo 9, eu não vou ler tudo, de 2 a 33, eu não vou ler. Mas ele, em outras palavras, diz assim: eu queria me apresentar diante de Deus, em relação, para apresentar as minhas demandas. E ele achava que isso resolveria o problema. Só que ninguém chega diante de Deus assim: mas Senhor, eu estou sofrendo tudo isso e eu não mereço. Eu sempre fui justo, sempre temi o Senhor, sempre me desviei do mal. E o Senhor me cercou de bens e eu continuei assim, firme, fiel. Aí um dia o Senhor tira tudo de mim. E olha, os meus filhos estão mortos. E olha a minha situação física. Ninguém tem direito de chegar diante de Deus para cobrar esse tipo de coisa. Quem? Porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E porque a Bíblia diz que as nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Sem contar que se Jó se apresenta diante de Deus do jeito que ele queria, Deus disse a Moisés, no capítulo 33, verso 15 do Êxodo: ninguém pode ver a minha face e viver. Era Jó se apresentar e ser fulminado na hora, não ia ter nem o que falar. Isso foi no capítulo 9, mas no capítulo 19, Jó cai em si e diz assim: espera aí, eu tenho um Redentor. Eu tenho um monte de limites para chegar para Deus, para falar com Deus, eu tenho um monte.
mas o meu goel não tem limite algum. Por isso eu vou confiar a minha demanda ao meu goel, ao meu Redentor. É Ele que vai ser o mediador entre mim e Deus. E não é isso que Jesus faz com a gente? Por que Deus te ouve, meu irmão? É porque você é um filho maravilhoso de Deus? Não é, tá? E eu também não sou, tá? É por causa de Jesus. É porque nós temos um Redentor que se coloca entre nós e Deus. E quando esse Jesus intercede por nós, 1 de João, capítulo 2, verso 1. Então a nossa causa é julgada, porque Ele se faz mediador entre nós e o Senhor. E quando Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Foi o que aconteceu. O Redentor, Ele se colocava para carregar a dor, ou julgar as injustiças, ou ajudar nos limites humanos daquele familiar próximo, usando duas estratégias básicas. Primeiro, dinheiro, tinha um preço. Segundo, força. Se não fosse no dinheiro, era na força. Mas o redimido ia ser ajudado. E Jesus usa as duas coisas. Pelo seu sangue, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Pelo seu poder e força, Ele derrotou Satanás. O diabo vem querer acusar. Jesus diz, cala a boca. Eu morri por Ele. Eu dei a minha vida por Ele. O que o diabo faz, irmão? O diabo cala a boca. Porque o nosso Redentor é Jesus. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu sei que o meu Redentor vive. Você tem um Redentor? Amém. E você pode dizer junto com Jó, e junto comigo agora, vamos dizer? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele carrega as suas dores. Ele julga as injustiças que você sofre. E Ele te ajuda nas tuas fraquezas e limitações, porque Ele não tem fraqueza ou limitação alguma. Agora e você? Você tem um Redentor? Você que está me ouvindo aí, você pode dizer de verdade, eu sei que o meu Redentor vive? Ou você ainda não conhece Jesus, então entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega. E deixa esse Redentor cuidar de você. Amém, meus irmãos? Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, mas saiba que Jesus está carregando a sua dificuldade. Eu não sei o que te espera nessa semana, mas saiba que Jesus vai cuidar para que as injustiças que você sofre, elas sejam julgadas e vingadas por Ele na medida certa. Eu não sei o que os dias esperam, mas eu sei que apesar das nossas limitações, nós servimos a um Deus que disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Para Ele, nada é impossível. Então confie nesse Jesus. Põe a sua vida na mão desse Jesus. E que esse Goel maravilhoso, nosso Salvador, nos abençoe. Você podia orar comigo agora. Você em casa podia orar comigo agora. Podia pôr sua vida nas mãos desse Jesus. Ser crente, gente, é viver nas mãos de Jesus. Ser crente é dizer, eu tenho um Redentor. É isso.
Tem alguém aqui hoje à noite? Diz, pastor, estou renovando a minha fé, a minha confiança nesse Redentor. Amém. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Deus falou.